Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Matheus aqui para começar mais uma aula que hoje nós vamos continuar vendo produtos notáveis. Professor, danada, isso não acaba não, é? Calma, essa é a última aula que a gente vai ver produtos notáveis, tá? Hoje a gente vai ver os casos especiais, que são os casos em cubos. Beleza? A gente estava vendo muito quadrado, diferença de dois quadrados, quadrado da soma pela diferença. Agora a gente vai trabalhar com cubos. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas nada que não dê para você entender. Tudo bem? Então, peguem seus materiais, prestem atenção, façam as anotações que a explicação vai começar agora na tela. Vai! Então vamos lá, pessoal. Agora vamos ver o cubo da soma e da diferença de dois termos, tá? É o último tópico que a gente vai ver de produtos notáveis. E presta atenção, porque o bagulho aqui vai ser sinistro. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu estava dizendo, nós vamos aprender o cubo da soma pela diferença de dois termos, tá? Primeiro, ó, eu tenho aqui o cubo da soma de dois termos, tá? Qual é a frase que eu tenho que aprender para memorizar isso aqui? Então vamos lá. Vamos prestar atenção. E a frase é o seguinte, ó. O cubo da soma de dois termos eu vou ter o quê? O cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o cubo do segundo. Vamos lá, de novo, mais uma vez. O cubo da soma de dois termos eu vou ter o seguinte. O cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Professor, esse é um negócio de doido. Eu garanto a você que é bem melhor você decorar e aprender isso aqui. Professor, não vou conseguir. Não tem problema. Ó, você pode fazer sempre por chuveirinho e por ducha. Dá mais trabalho e eu vou mostrar a vocês aqui o que dá mais trabalho, certo? Mas se vocês quiserem fazer, não tem problema. Mas vamos lá. Se eu tenho o cubo de alguma coisa, né? O cubo é ele elevado a 3, né? Ele está se multiplicando 3 vezes. Então eu vou ter aqui, ó, x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Então o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou pegar dois termos desse e eu posso dizer que é x mais y ao quadrado, concorda? X mais y vezes x mais y é a mesma coisa que x mais y ao quadrado. E isso aqui é um produto notável que a gente já estudou. Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então eu posso expressar isso aqui dessa forma, né? Eu repito o primeiro aqui e eu posso repetir isso aqui dizendo que ele é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É um produto notável que a gente já estudou. Então, trabalhando aqui chuveirinho e ducha, né? Eu vou ter o cubo da soma de dois termos. Vou fazer essa multiplicação aqui para vocês observarem como vai funcionar. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. X vezes x quadrado, x ao cubo. Show? X vezes 2xy. O x vai multiplicar com o x daqui, ó. Então, eu vou repetir o 2. X vezes x, x ao quadrado. Repito o y. Mais x vezes y ao quadrado vai dar x, y ao quadrado. Beleza? Agora eu vou multiplicar o y aqui, ó, na minha ducha. Então eu vou ter o seguinte. Y vezes x ao quadrado, né? Não importa a ordem, né? Eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado. Y é um produto, a ordem dos fatores não altera o resultado, verdade? Então vamos lá. Y vezes 2xy, esse y vai multiplicar com y daqui. Então, eu vou repetir, ó, mais 2x, y vezes y, y ao quadrado. E agora, ó, y vezes y ao quadrado dá y ao cubo, beleza? Agora, daqui, eu esqueci de colocar um sinalzinho, eu tenho que observar quem são termos semelhantes para poder operar, beleza? Então, vamos lá. Para observar os termos semelhantes, eu tenho que olhar a parte literal. A parte literal são as letrinhas, né? Então, aqui é x ao cubo, não tem nenhum termo semelhante. Ó, x ao quadrado y, tem algum termo semelhante?
tem aqui, ó, x ao quadrado y. xy ao quadrado, tem algum termo semelhante? Tem aqui, ó, xy ao quadrado. O y ao cubo também não tem termo semelhante, então não vou juntar, né? Então, ó, coloquei aqui barrinhas e cobrinhas para a gente identificar quem é termo semelhante de quem, tudo bem? Agora eu vou juntar os termos semelhantes. O x ao cubo não tem, repito. Então vamos lá. 2x ao quadrado y mais 1x ao quadrado y, eu vou ter 3x ao quadrado y. Aqui, ó, 1x ao quadrado, 1xy ao quadrado mais 2xy ao quadrado dá 3xy ao quadrado. E agora eu repito o y ao cubo. Tá aqui, pessoal, o cubo da soma de dois termos. Vocês percebem, né, que dá muito mais trabalho ficar fazendo chuveirinho e ducha do que decorar isso aqui, tá? Eu, particularmente, prefiro decorar. Mas se você prefere fazer por chuveirinho e ducha, não tem problema, vai dar sempre correto também. Tudo bem? Então, ó, decorem essa forma aí, que vocês vão precisar bastante disso aí, tudo bem? E, ó, vai funcionar da mesma forma pro cubo da diferença de dois termos. Vai ser praticamente a mesma coisa que o cubo da soma, porém, por aqui ser uma diferença, né? Vai mudar o primeiro sinal e o último sinal. Aqui, ó, você percebe que é tudo mais. No cubo da diferença não, vai ser menos, mais e menos. Vai mudar o primeiro e o último sinal, que vai ser negativo. Então, o que é que eu vou ter no cubo da diferença de dois termos? O cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. De novo, vamos lá. No cubo da diferença, o que é que eu vou ter? O cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Eu sei e eu entendo que é um pouquinho complicado decorar isso aí. Mas com a prática você vai conseguir chegar lá, tá? Você vai treinando, não para de falar isso aí que dá super certo. Se alguém lhe dá bom dia, você fala o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo, tudo bem? Vai sempre falando isso aí, decora, passa o dia falando isso aí que não tem erro. É melhor do que fazer chuveirinho e ducha, tá? Mas se você quiser fazer chuveirinho e ducha, não tem problema. O que é que eu vou ter aqui, ó? Se eu tenho um termo ao cubo, ele está se multiplicando 3 vezes, como a gente já viu. Então, eu vou ter, ó, x menos y vezes x menos y vezes x menos y. Como a gente já vê, ó, esse x menos y vezes x menos y eu posso representar sendo x menos y ao quadrado. E x menos y ao quadrado também é um produto notável que a gente já estudou. É o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Repito, né? X menos y. E, ó, no lugar disso aqui, eu vou colocar o quadrado da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu aplicar aqui, ó, chuveirinho e ducha, pessoal, eu vou obter a mesma coisa que está aqui, que é o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Beleza, galera? E a última informação que é muito importante, tá? É que eu posso... que o cubo da soma de dois termos, melhor falando, tá? O cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos tem formas fatoradas, tudo bem? Como é a forma fatorada de um cubo da soma de dois termos? Vai ser o seguinte, ó. Vai ser o primeiro mais o segundo, tudo bem? Aí eu vou ter, ó, ele vai se multiplicar com o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tudo bem? Essa aqui, ó, é a forma fatorada do cubo da soma de dois termos. Anotem isso aqui, pelo amor de Deus, é muito importante, porque vocês vão utilizar, eu vou cobrar isso de vocês, tudo bem? E vocês aí vai ver já em exemplos como é que eu fatoro um cubo da soma de dois termos. E, professor, qual é a forma fatorada do cubo da diferença?
vai ser a seguinte, ó. O primeiro menos o segundo, certo? Vezes, abro parênteses, o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a forma fatorada do cubo da diferença de dois termos. Anotem isso aí também que eu vou cobrar de vocês. Vocês vão precisar disso para fazer as atividades. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver exemplos de aplicações e para descobrir quando nós temos um cubo da soma ou da diferença de dois termos. Agora, Natália. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver aplicações do cubo da soma e da diferença de dois termos. E também nós vamos observar que se quando nós temos um terminho, para saber se ele é ou não um cubo da soma de dois termos, ou da diferença, né? E se for, saber como deixar ele na sua forma fatorada. Beleza? Então vamos lá primeiro ver as aplicações. Então, ó, esses dois exemplos aqui, esses dois primeiros, são aplicações do cubo da soma e da diferença de dois termos. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo eu tenho ó, a mais 3 elevado ao cubo, né? Então eu tenho aqui ó, o cubo da soma de dois termos. Como é que eu vou abrir um cubo da soma de dois termos? Você tem que lembrar daquela frase capitosa lá, que fala o seguinte, ó. O cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Quase que bate aqui, né, no outro, mas vai dar certo. Vamos lá. Então, eu vou ter o seguinte aqui, pessoal. Eu vou repetir, ó, a ao cubo, mais. Então, eu vou resolver primeiro isso aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes a ao quadrado dá 9a ao quadrado, tudo bem? Mais, agora eu vou resolver isso aqui, ó. Primeiro resolvo a potência. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes a, 27a, tudo bem? Mais 3 ao cubo vai dar 27. Então, tá aqui, ó, o cubo da soma desses dois termos. Como não temos mais termos semelhantes aqui, parar do jeito que está aqui. Tudo bem? Para do jeito que está aqui. Então, vamos lá. Segundo exemplo é o cubo da diferença de dois termos. Como é que a gente vai lembrar daquela frasezinha lá? O cubo da diferença de dois termos diz o seguinte, ó. O cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Não é isso, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar isso aí para ver o que a gente encontra. Então, vou resolver aqui logo, ó. 5 ao cubo é 125, para quem não lembra. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, tudo bem? 125. Menos, agora eu venho para cá, ó. Resolvo primeiro a potência aqui. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 3, 75. 75 vezes m, 75m. Mais, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes m ao quadrado, 15m ao quadrado, menos m ao cubo. Não tenho termos semelhantes, morreu Maria Preá. Acabei de aplicar aqui o cubo da diferença de dois termos. Beleza, galera? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Agora, eu tenho esses outros dois exemplos aqui que servem para ajudar a gente a identificar se eles são cubo da soma ou da diferença de dois termos e se forem, deixar eles na forma fatorada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, x ao cubo mais 8. Como é que eu vou até apagar, tá? E eu vou deixar ele mais para cá, para ficar mais distante dessa resposta aqui, tudo bem? Deixa eu apagar aqui, botar aqui x ao cubo mais 8, e aqui é 64 menos k elevado a 6.
Então vamos lá. Peguei esse polinômiozinho aqui, tá, pessoal? Como é que eu sei que ele vai ser um cubo da soma ou da diferença de dois termos? Para você descobrir se um polinômio é cubo da soma ou da diferença de dois termos, você vai fazer o seguinte: você vai pegar e vai tirar a raiz cúbica dos dois termos, tudo bem? Então, vou tirar a raiz cúbica de x ao cubo e vou tirar a raiz cúbica de 8. Se eles tiverem resultados exatos, então significa que x ao cubo mais 8 é sim um cubo da soma de dois termos, tudo bem? Então, vamos lá. Qual seria a raiz cúbica de x ao cubo? Tem? Tem sim, professor. A raiz cúbica de x ao cubo é x. Tudo bem. Raiz cúbica de 8. Será que tem a raiz cúbica de 8? Tem, professor. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo a gente sabe que é 8, não é verdade? Então, ó, os dois caminhos daqui têm raiz cúbicas exatas. Então, significa que ele é sim um cubo da soma de dois termos. Então, se ele é, a gente pode deixar ele da forma fatorada. Como é que vai ficar a forma fatorada aqui do cubo da soma de dois termos? Então, vamos lá. Vai ficar, ó, vamos usar as raízes, tudo bem? O primeiro mais o segundo. Abro outro parênteses e vou ter o quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2x, mais o quadrado do segundo, que 2 ao quadrado é 4. Então, ó, morreu aqui Maria para A. Está aqui a minha forma fatorada, ó, de x ao cubo mais 8, que é um cubo da soma de dois termos. Beleza? Espero que tenha dado para compreender. E para finalizar, vamos ver se esse termozinho aqui ele é um cubo da diferença de dois termos. Vou fazer da mesma forma. Eu vou ver, ó, se esses dois termos têm raízes cúbicas. Então, vou tirar a raiz cúbica de 64 e vou tirar a raiz cúbica de k elevado a 6. Então, vamos lá. Tem a raiz cúbica de 64? Tem, professor. A raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 ao cubo é 64. Muito bem. Tem a raiz cúbica de k elevado a 6? Tem, professor. A raiz cúbica de k elevado a 6 é k ao quadrado. Por quê? K ao quadrado elevado a 3 é k elevado a 6. Então, percebam que os dois carinhas têm raízes cúbicas exatas. Então, ele é sim um cubo da diferença de dois termos. Portanto, se ele é um cubo da diferença de dois termos, eu posso deixar ele da sua forma fatorada. E como é a forma fatorada do cubo da diferença de dois termos? Vamos utilizar aqui, ó, as minhas raízes, né? Então, vou ter, ó, a primeira menos a segunda. Abro parênteses e vou ter, ó, o quadrado da primeira, ou seja, 4 ao quadrado, 16, mais a primeira vezes a segunda, então vai ficar 4 vezes k ao quadrado, 4k ao quadrado, mais o quadrado da segunda. K ao quadrado, tá, pessoal? É isso aqui, ó. K ao quadrado. Isso é uma potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Aqui está a forma fatorada do meu cubo da soma da diferença de dois termos. Beleza, pessoal? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você gostou, dá o like. Não esquece de resolver a atividade que já está no plural dessa aula daqui. A lista também está aqui no link da descrição. Não esqueça de comentar que assistiu a aula. E é isso. Amanhã tem aula de exercício, sexta-feira tem aula online. Um beijo do tio e até a próxima aula. Fui!